A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o presbítero Filipe Ferreira e estaremos juntos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, hoje com o tema Uma Prova de Fé, a Entrega de Isaac, lição de número 7 do segundo trimestre de 2026. É uma satisfação imensa ter você aqui conosco e eu não quero me alongar, porque eu já estou desejoso em aprender com você um pouco mais sobre essa lição. Então vamos começar. E o interessante é que a revista traz para nós no textuário o texto que está em Gênesis 22, 2, que diz: E disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A verdade prática nos diz, Abraão confiava no Senhor, a ponto de dizer ao seu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Querido, que lição preciosa nós vamos estudar no dia de hoje. Todos nós, de alguma forma, já tivemos contato com essa história, seja por pregação, seja por leitura devocional, seja por estudo. Então, o sacrifício de Isaac no Monte Moriá é, de fato, uma das palavras mais lembradas, né, da Bíblia Sagrada, e é repleta, meus irmãos, de lições práticas a respeito da nossa vida e da nossa caminhada com Cristo. Mas antes de começar a pensar a respeito dessa lição, o texto áureo nos diz que Deus pede a Abraão o seu filho em sacrifício no Monte Moriá. Aí eu quero começar perguntando à nossa classe aqui, você que está comigo nessa aula. Deus pode nos pedir qualquer coisa? Eu queria que você refletisse a respeito dessa pergunta. Deus pode nos pedir qualquer coisa? Porque eu faço essa pergunta, irmãos, com temor e tremor, e começo a chamar a sua atenção para que a gente possa refletir a respeito de uma coisa muito, muito importante. O pedido de Deus para Abraão, para que ele entregasse o seu filho em holocausto no Monte Moriá, não se assemelharia a um pedido abusivo, a, de certa forma, um pedido cruel? Talvez passe pela nossa cabeça que Deus, de alguma forma, teria prazer na dor humana. Mas a grande verdade é que Deus não é abusivo. Deus não é cruel. Deus não tem prazer na dor humana. E aí, quando a gente olha para essas verdades, uma vez que Deus é amor, e a gente entende na Bíblia Sagrada que a própria Bíblia vai condenar, logo mais à frente, em Levítico 22, o sacrifício humano, a gente se pergunta como é que Deus então pode pedir uma coisa dessas a Abraão? E por que pedir Isaac? É uma reflexão, uma vez que foi o próprio Deus que prometeu a vinda desta criança. E o servo de Deus, Abraão, junto com a sua esposa Sara, choraram, esperaram, clamaram, buscaram a Deus a respeito dessa promessa. E depois o menino já com Abraão, no âmago do seu seio, da sua família, Deus então pede para que Abraão entregasse esse filho em holocausto. É interessante, irmãos, porque a resposta de que por que Deus pede Isaac é porque Deus nunca quis a morte de Isaac. Deus nunca quis que Isaac fosse sacrificado. O que Deus queria, na verdade, era revelar o coração de Abraão. Era esquadrinhar o coração desse pai da fé e nos trazer uma profunda reflexão a respeito disso. Porque a prova não era, Abraão, você ama Isaac? Não, estava posto. O amor, a dedicação, o afeto, o laço sanguíneo, emocional que pai e filho haveriam de ter. Mas a prova posta aqui na lição de hoje e nesse texto é justamente, Abraão, você ama mais o presente ou você ama mais o Deus que te presenteou com tal dádiva? Então essa reflexão, ela começa a despertar em nós um sentimento de que às vezes Deus nos dá algo e depois que aquilo acaba por ocupar o centro do altar do nosso coração. E aí qualquer coisa pode virar Isaac. Um ministério pode virar Isaac. O sucesso na vida profissional pode virar Isaac. Um casamento, irmão, pode virar Isaac. Um filho pode virar Isaac. Até mesmo um dom pode ser que vire Isaac. Ou seja, essa Isaac é o que nós podemos chamar de um amor legítimo. É legítimo você amar o ministério, o sucesso da sua trajetória profissional ou pessoal, seu próprio casamento, seu filho, seu próprio dom. Mas nós temos que entender
que Deus não divide o centro do altar com coisa nenhuma ou com ninguém. E aí, quando eu grifo aqui no slide que Deus não divide o centro do altar, muita gente, por mais que não admita, vai pensar, olha, Deus é muito egoísta. Deus não pode encontrar um espacinho no meu coração, junto dos meus filhos, junto do meu casamento, junto da minha própria vida. Não, irmãos. Deus exige centralidade. E não é porque Deus é egoísta. Deus não divide o altar, não por insegurança dele, mas por sobrevivência nossa. E eu grifo aqui. Deus não divide a glória dele para o nosso próprio bem. Porque o altar do nosso coração sempre vai revelar quem governa a nossa vida, quem governa a nossa alma, quem governa o nosso coração. E qualquer coisa colocada no lugar absoluto de Deus acaba por nos escravizar, até mesmo uma coisa boa, até mesmo um amor legítimo. É interessante isso, queridos, porque só Deus suporta o peso de ser Deus na nossa vida. Não tem nada pior do que nós termos colocar sobre outros o peso de ser Deus na nossa vida. Um filho, um casamento, uma esposa, um cônjuge, um sucesso profissional, uma pessoa, um ídolo. Não, irmão, só Deus pode sustentar o fardo de ser Deus. E aí, quando a gente olha para a história de Abraão, Isaac corria esse risco. Isaac não era apenas um filho, ele era a promessa, ele era o milagre, ele era o sonho de décadas. O perigo era Abraão amar mais o que Deus lhe deu do que o próprio Deus. Por isso, Moriá não era apenas sobre Isaac no altar, mas sobre o coração do patriarca. O pai da fé precisava aprender que a promessa nunca poderia ocupar o lugar do prometedor, daquele que prometeu. E isso, queridos, isso é fé. Quando a gente olha para essa verdade, a palavra-chave da lição de hoje é justamente essa, fé, né? E aí a definição de fé perfeita, escrita pelo autor de Hebreus 11:1, vai dizer: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé, querido, ela não é um sentimento. Eu sinto fé. Não. A fé é uma estrutura de confiança, é convicção, é certeza, é a prova. Por quê? Porque nós vamos entender na introdução da lição de hoje que Deus dirigiu Abraão a sair da sua terra e do meio dos seus parentes para uma terra que ele não conhecia. O patriarca obedeceu sem questionar, mas a maior prova ainda estaria por vir. O Todo-Poderoso chamou Abraão e lhe pediu algo muito difícil. Uma resolução jamais vista até então. O patriarca deveria tomar o único filho, seu único filho, o filho da promessa, a quem ele amava, e oferecer em holocausto ao Senhor. Abraão não hesitou em fazer tudo o que o Eterno havia pedido. Deus estava colocando o patriarca à prova, e é o que nós vamos estudar na lição de hoje. Então, Deus prova a nossa fé, não para descobrir a sua qualidade, mas para revelá-la, para trazer à tona se existe em nosso coração fé, que é a certeza, que é a convicção, que é a prova, ou apenas um sentimento de fé, um pensamento positivo. Então a gente vai compreender, queridos, que Abraão, ele tem a sua fé provada. E Deus manda que ele sacrifique o próprio filho. Então o nascimento de Isaac foi um milagre. Sara concebeu já quando estava com 90 anos, seu esposo com 100. Então Isaac é essa criança que vem alegrar o coração dos velhos pais. Inclusive, Deus é quem vai escolher o nome do menino. Isaac significa meu riso ou riso. E aí a gente vai perceber, queridos, que quando Deus pede esse sacrifício, Abraão fica em silêncio. O silêncio de Abraão impressiona, porque Abraão não debate. O texto não vai registrar que Abraão vai reclamar, que Abraão vai negociar, que Abraão vai tentar postergar, ou seja, atrasar esse pedido. Aí você pode pensar, irmão Felipe, mas era do perfil de Abraão? Devemos lembrar da relação de Abraão com Deus diante da execução de Sodoma e Gomorra. Abraão vai questionar, Abraão vai tentar se colocar na posição de intercessor. Ele não faz isso aqui. Ele em silêncio recebe a ordem e em silêncio obedece o que Deus pede. Por quê, queridos? Porque esse não é mais o Abraão de Gênesis 16, diante da promessa, Gênesis 18, diante da condenação de Sodoma e Gomorra, não. O homem da ansiedade, da tentativa humana, do vamos ajudar a Deus, agora existe um Abraão maduro, uma fé
amadurecida. Ou seja, a fé de Abraão envelheceu junto com ele. E envelheceu aqui não no sentido ruim, não no sentido triste do processo de envelhecer, se é que você me entende, mas no sentido de ser refinado, de ser provado, de ser aperfeiçoado. Então, no começo, a fé de Abraão ainda era imatura. Sejamos sinceros quanto a isso. Quando Deus chama Abraão para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, ele creu? Sim, ele creu. Mas durante esse processo, até este relato que nós estamos se debruçando nessa aula, Abraão vai cometer uma série de erros alinhados ou desalinhados à proposta da promessa e da própria crença em Deus. Ele vai mentir a respeito de Sara para tentar proteger a sua vida. Ele vai tentar proteger a promessa com estratégias humanas. Ele vai aceitar a proposta de Sarai para gerar Ismael com uma escrava. Então, Abraão vai oscilar, vai temer, vai tentar ajudar a Deus. Ou seja, Abraão, ele não nasce pai da fé, como nós já dizemos, né? Ele é formado. Então, a Bíblia não mostra heróis perfeitos, mas mostra homens sendo transformados. Isso, para nós, queridos, é um alanto. Isso, para nós, é uma esperança, por saber que estamos nesse processo. Então, às vezes, nós queremos ter um nível de fé que nós não tivemos ainda quilometragem rodada para conhecer esse caminhar com Deus. Então, é interessante perceber que Abraão vai se tornando o pai da fé. Então, por isso, o tempo é tão importante na história do patriarca. E tão importante na nossa própria história, porque Deus sabe nos conduzir em progresso. Há coisas que parecem acontecer de repente, mas foram preparadas durante anos. Então, o que nós passamos agora, o que nós vivemos agora, o que nós estamos enfrentando agora, nos fala de uma oportunidade que Deus nos dá de nos aperfeiçoar em fé. De nos aperfeiçoar em fé. Então, a evolução da fé de Abraão, e eu preparei aqui um quadro para a gente ver, ele vai colocar bem claramente o momento em que Abraão viveu e a medida de fé para aquela circunstância. E você vai ver como Abraão vai evoluindo esse processo de crer no Deus soberano. Então, Gênesis 12, o chamado, sai da tua terra, da tua parentela, é uma fé para começar. Querido, fé para começar, com todo respeito, todo mundo tem. Não, Felipe, você está dizendo que foi pouco a atitude de Abraão de deixar os seus pais? Não, estou dizendo para você que ele começou, mas ainda levou o sobrinho. Entende? Não, eu vou atender essa voz, mas eu vou deixar aqui uma saída de emergência, eu vou deixar aqui uma circunstância onde eu possa ainda dominar. Lá no Gênesis 12, se apresenta o medo, né? A fé que ele teme pela própria vida diante da sua descida ao Egito. Então é uma fé, sim, mas uma fé com medo, uma fé preocupada, uma fé aterrorizada. Em Gênesis 16, nós encontramos o relato de Ismael, né? A fé ansiosa, crer na promessa, mas será que eu posso ajudar a Deus? Será que eu posso apressar o processo? E aí, então, em Gênesis 21, nós temos a chegada de Isaac, o nascimento de Isaac. Então, diante disso, a fé de Abraão aprende a esperar. E agora aqui, nessa passagem, em Gênesis 22, onde o Senhor pede o filho Isaac no Monte Moriá, a gente encontra a fé madura de Abraão. Abraão, enfim, chegou na estatura de pai da fé. De pai da fé. Então a gente vai perceber que o homem ansioso agora confia em silêncio. Abraão chegou ao ponto de poder confiar em Deus, mesmo sem compreender a Deus. Querido, isso deve ser o nosso grande foco na vida. Nos relacionar com o Altíssimo dentro de um nível de confiança que, por mais que a gente não entenda, e sim, muitas das vezes nós não vamos entender, mas o Senhor nos dá a oportunidade de confiar. Então, Abraão obedece sem questionar. Ele sai pela madrugada, ele prepara Isaac, ele prepara a lenha, ele chama os seus homens, mas ele vai dizer quando chega ao pé do monte, vocês ficam aqui, eu e o moço vamos adorar, e nós tornaremos. Ele não diz eu tornarei, ele diz nós tornaremos. Como é que pode? Por que ele tinha tanta confiança? Então, Abraão vai obedecer sem questionar. E eu, irmão, fui criado numa família muito dura, né? Meus pais são pais muito duros, minha mãe sobretudo. E meus pais não queriam uma obediência convencida. O que é uma obediência convencida? Meu filho, é melhor para você, e tal. Não. Na nossa casa era, eu mando e você obedece.
se você confia ou não, se você acredita em não, se você vai se convencer ou não, não importa. Eu quero a sua obediência. Isso é obedecer sem questionar. Então, a epístola de Hebreus, no capítulo 11, nos ajuda a entender de onde vem essa obediência não questionadora de Abraão. Ele vai obedecer sem questionar. Significa obedecer, não significa, perdão, obedecer sem pensar, sem refletir. Não, não, não. Olha o que Hebreus 11, 19 vai dizer. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar até os mortos. Ou seja, Abraão refletiu, raciocinou, pensou sobre a promessa, mas existe uma diferença enorme. Ele não resistiu à vontade de Deus. Querido, que coisa maravilhosa é essa? Não se tinha notícia até aqui de ressuscitar mortos. Mas Abraão pensou, não, se ele me prometeu estar sobre este menino a promessa, ainda que eu entregue em sacrifício, ele vai trazê-lo de volta a mim. Isso é fantástico, meus irmãos. Porque quando Abraão declara, eu e o moço tornaremos uma voz, ele revela algo extraordinário. Abraão não apenas obedeceu, ele creu enquanto obedecia. Você entende isso? Enquanto ele estava no processo de obediência, ele não foi para aquela caminhada angustiado, no sentido de Deus está me pedindo algo e eu só estou obedecendo porque ele é Deus. Não, ele está vendo, Deus está me pedindo algo e eu obedeço porque sei que Deus sabe o que está fazendo. Então, crer enquanto obedece é caminhar na direção da vontade de Deus, sustentado não pelas circunstâncias, mas pela certeza do caráter dele. Então, a certeza de Abraão não nasceu da lógica da situação, mas da experiência acumulada de andar com Deus. Tem coisa, irmãos, que uma pessoa neófita na fé não vai entender. Só uma pessoa que já caminhou bastante com o Senhor para compreender a forma, o modo, a maneira que Deus trabalha. Então, tem níveis de fé que nós só vamos desbloquear na nossa vida conforme a gente caminha com o Eterno, conforme a gente anda com Ele. Então, a gente vai perceber isso. Então, Abraão faz parecer que ele era assim, uma figura irrepreensível, mas não, Abraão não era perfeito. Nós já acabei de falar aqui que ele mentiu, né? Que ele tentou enganar, que ele tentou se antecipar, que ele em algum instante pode até ter tido a sua fé questionada. Mas a gente vai perceber que Abraão ele vai se tornar o pai da fé porque ele vai ser forjado por essas muitas aflições, até mesmo seus erros. Até mesmo seus erros. Então, em Moriá, quando o Senhor pede para sacrificar Isaac, alguém realmente vai morrer. Alguém morreu naquele monte, irmãos. E não era Isaac. Não foi Isaac. O que morreu no alto daquele monte, naquele dia, oh, aleluia, foi o Abraão controlador. Foi o Abraão autossuficiente. Foi o Abraão que precisava entender tudo. Foi o Abraão que tentava proteger a promessa com as próprias mãos, com o próprio braço. Então, diante de Deus, diante da nossa obediência a Deus, alguma coisa tem que morrer. E na maioria das vezes, o que tem que morrer é o ídolo do nosso coração. É o ego do nosso ser. Então, ninguém se torna pai da fé sem passar pela morte do próprio eu. Ninguém desenvolve fé, meus irmãos, sem ser provado em Deus. Então, talvez nossa maior dificuldade não seja viver para Deus. Viver para Deus, se é que você me entende. A religiosidade, no ir e voltar da igreja, no crentez. Não, não. Talvez a nossa maior dificuldade seja justamente morrer para nós mesmos. Me dá Isaac aqui. Não, Senhor, pera ainda. Não, isso não é de Deus, não. Não, isso não é de Deus. Deus não pede um negócio desse, não. Deus pode nos pedir tudo. Eu comecei a lição com essa reflexão. Então nós vamos entender que Moriá revela que a verdadeira fé sempre será produzida diante da rendição. E isso aponta violentamente para o Cristo, porque Isaac sobe o monte, mas é poupado. Séculos depois, Jesus vai subir ao monte e ele não é poupado. O filho de Abraão desce vivo do altar, mas o Filho de Deus entrega a própria vida no altar da cruz. E talvez a pergunta mais desconfortável da lição seja: Cristo morreu por nós, mas estamos dispostos a morrer para nós mesmos?
Lembrando que o evangelho é sobre morrer. É interessante, né? É morrer para viver. É muito importante. Quanto mais rápido eu morro, mais rápido eu vivo. No sentido de eternidade. Então a gente vai perceber que a promessa vai confirmada e Abraão não nega seu próprio filho. E essa atitude agrada a Deus. Por que que agrada a Deus, queridos? Porque em Moriá, Deus não estava apenas pedindo um filho, estava pedindo a própria promessa. Abraão, devolve aqui essa promessa. Abraão, me dá aqui o que eu coloquei nos teus braços. E esse Isaac morto naquele monte significaria uma mudança significativa nesse processo, porque seria o fim da descendência, o colapso da esperança, a aparente contradição entre a palavra de Deus e o cumprimento da promessa. E é por isso que essa experiência vai muito além de um simples teste. Eu tenho uma certa dificuldade quando eu olho para esse texto e vejo muita gente falar dele, como se Deus estivesse só assim, não, vou ver aqui, sabe? Como se Deus estivesse pregando uma peça em Abraão. Deixa eu ver aqui, Abraão, né? Com perdão da expressão, a pegadinha do malandro. Deus o livre e guarde, né? Se aplicar isso a esse contexto. Mas tem gente que acha que é só um teste. Não foi só um teste. Pronto, Abraão, passou no teste. Não, irmão. Não foi uma encenação divina. Abraão estava sendo levado ao limite absoluto da sua própria fé. Sobre aquela atitude residia toda a promessa e a esperança de Israel. No sentido de que Deus estava ali, lançando naquele instante o que seria a base para toda a crença a partir daquele homem. Isso é extraordinário, querido. Isso é fantástico. Isso é divino. Porque agora a pergunta já não é: você acredita que eu posso dar, Abraão? Não, eu dei. Ele deu, prometeu e entregou. A pergunta agora é: você continua confiando em mim, mesmo que aquilo que eu te prometi parecer morrer diante dos seus próprios olhos? Querido, que Deus nos livre de tal experiência. Eu vou ser sincero comigo, com você, a respeito de mim mesmo. Será que nós teremos habilidade para lidar com uma coisa dessa? Deus nos dar algo e, de alguma forma, nos tirar aquilo e ainda assim nós continuarmos confiando e exaltando o nome dele? Reflita a respeito disso. Devemos pensar a respeito disso. Porque Hebreus revela algo impressionante. Abraão acreditava em ressurreição, mesmo sem nunca ter visto uma coisa dessas antes. Ou seja, se Deus prometeu através de Isaac, então nem a morte poderá impedir Deus cumprir a sua palavra. Oh, aleluia, Deus. Isso coloca Abraão num nível absurdo de fé, querido. E nós talvez nunca, jamais possamos alcançar. Eu sou sincero, possamos alcançar tal nível, mas podemos aprender a desenvolver a nossa fé diante da experiência do patriarca Abraão. Então Abraão não descobriu que a promessa, Abraão descobriu que a promessa podia até passar pelo altar, mas jamais sairia do controle de Deus. Então ele sabia, não, isso é mais uma fase nesse processo, daquilo que Deus está construindo em mim, daquilo que Deus está construindo na minha casa, aquilo que Deus está construindo na história deste povo. Então a gente vai ver que Deus viu a obediência de Abraão. Depois que Abraão construiu o altar, mandou Isaac deitar-se sobre ele. Deus então aceitou o gesto, tendo como cumprido. Por quê, querido? Porque no último segundo Deus interrompe o teste, né? Para. É brincadeira, Abraão. Não, não é assim. O texto sugere algo muito maior. O texto nos diz que a voz de Deus não vem para cancelar a prova. Entenda algo, irmãos. É importante que a gente diga isso, porque as pessoas não entendem a profundidade aqui. Alguém foi sacrificado naquele altar. O teste, a prova, foi até o fim. Vocês entendem? A voz de Deus vem para declarar que Abraão já havia entregado. Abraão já havia sacrificado Isaac dentro do próprio coração. Antes mesmo de levantar o cutelo, ele já havia sacrificado Isaac. E é por isso que Deus diz: Abraão, agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho. Ou seja, o Senhor recebeu. Abraão fez. Abraão realizou tal sacrifício. O teste
A prova, ela foi executada até o fim. E aí a gente vai ver que Abraão já havia morrido quando obedeceu sem duvidar. A promessa, que é Isaac, já não ocupava mais o centro do coração de Abraão. Por 3 dias ele caminhou no deserto. Olha só, por 3 dias, né? Nesse processo, eu tenho certeza, queridos, que Isaac morre para ressuscitar no coração de Abraão, agora não mais como um possível ídolo, se é que você me entende, mas como um milagre concedido pelo Senhor. Então Deus não queria tirar Isaac de Abraão. Deus não faria uma coisa dessa. Deus queria impedir que Abraão colocasse Isaac no lugar de Deus, para o bem do próprio Abraão. Então nós devemos entender que o verdadeiro sacrifício acontece na obediência, não no sangue. Moriá não é a celebração da morte, é a celebração da rendição absoluta. Senhor, eu obedeço. Por quê? Porque tu és Deus, está numa posição elevada? Também. Mas porque tu és Deus, estás numa posição que eu não conheço, mas confio no teu querer. Então, quando a gente olha para essa verdade, a gente vai ver que essa ideia percorre toda a Bíblia. Porque o próprio Senhor nos dirá depois que o que ele busca é obediência. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Misericórdia é o que quer e não sacrifício. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Você percebe que todas essas coisas aqui, elas não são literais? Elas são sacrifícios internos e espirituais. Então Deus nunca se impressionou com rituais vazios. Ah, matou-se, né? Fez-se grandes holocaustos. Olha, não, Deus sempre buscou o coração rendido. Tanto é que nós íamos da pombinha ao bezerro cevado, né? Porque não era qual era a dimensão do que havia de morrer, mas o coração daquilo que estava ofertando ao Senhor. Que coisa linda, meus irmãos. Que coisa linda. Então nós vamos entender isso. A promessa de ser uma grande nação, ela se cumpriu, a gente sabe disso. O povo judeu teve origem em Abraão e nele se cumpriu a promessa divina de ser pai de muitas nações. Então Deus não queria apenas formar uma nação através de Abraão. Deus queria trazer redenção ao mundo através dessa linhagem. E por isso a promessa feita em Abraão nunca foi apenas sobre descendência, território, prosperidade, povo judeu, não. É muito além. Ela aponta para Cristo. Ela aponta para Cristo. Então Deus vai prometer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como? De que jeito? Através de Cristo Jesus. Através da revelação do Filho de Deus. Então o que é que acontece, queridos? A pergunta talvez seja uma pergunta que nos gere em nós reflexão. Por que Jesus precisava se tornar a descendência de Abraão? E a descendência de Abraão aqui, dentro do contexto de ser um homem escolhido para começar esse processo. Ora, porque Jesus precisava ser semelhante a nós. Descendência de Abraão, descendência da semente da mulher, a promessa feita pelo Senhor lá no jardim. Então, para apresentar a humanidade, ele precisava assumir a humanidade. E a gente já viu isso muitas vezes em outras aulas. Por isso, ele vai sentir fome, ele vai sentir cansaço, tristeza, dor, tentação, sofrimento. Não como um teatro, como um ator encenando um papel, mas como uma experiência real. Jesus foi homem, é homem. Não devemos esquecer, foi assunto aos céus com um corpo igual ao meu, igual ao seu. Um corpo humano mora na eternidade. Sempre gosto de falar isso. Então, Abraão, ele gera a linhagem da promessa, a nação, o povo escolhido. Mas Jesus é quem cumpre. Ele é o cumprimento, ele é o descendente, ele é o prometido, ele é o verdadeiro cordeiro. O cordeiro, olha só, o salvador das nações. Por isso a história de Abraão nunca termina em Abraão. Ela encontra o seu ápice em Cristo. Através de ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Através da tua descendência virá um. E aí a gente vai ver Gênesis 22, 8. Diante do questionamento, Isaac olha para o altar.
olha para o fogo, meu pai, qual vai ser o sacrifício? Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho. Eu trocaria o meu filho para seu filho, seu próprio filho. Então, para a gente já caminhar para o final da nossa aula de hoje, Abraão ofereceu um sacrifício. Isaac, né? Isaac, o filho obediente. E aí a gente vai ver uma coisa interessante, porque muita gente vai pensar que a figura de Isaac é um menino, né? Uma criança indefesa. Ah, meu Deus, essa criança não teve nem escolha, queridos, entendo. Dentro dos cálculos teológicos, o jovem Isaac já teria aí em torno de 25, alguns colocam até a 30 anos. Então ele não era um menino, ele era um moço. Já era um homem forte. E Abraão já teria por aí os seus 130 anos. Então, fisicamente, Isaac poderia ter resistido. Poderia ter fugido, poderia ter impedido, mas não impede. Por quê? Porque isso revela para nós algo impressionante. Isaac confiava no pai, porque primeiro aprendeu a confiar no Deus do próprio pai. Queridos, Isaac foi criado no contexto de sacrifício, da relação do pai com Deus, da relação e das histórias de Deus com o pai. Então, ele não é convencido, ele já está convencido do Deus em que serve. E aí a gente vai perceber essa reflexão, porque quando Abraão diz, Deus proverá para si, meu filho, Isaac sobe ao monte sustentado por essa palavra. Mesmo sem entender tudo, mesmo diante do medo, mesmo vendo o altar sendo construído, ele permanece. E aqui existe uma verdadeira revelação espiritual de filhos que aprendem sobre Deus, observando como seus pais caminham com Deus. Isaac falou: não temo, não tenho medo. Meu pai sabe o que faz. Por quê? Porque meu pai tem uma relação com Deus. Deus é amigo do meu pai é amigo de Deus. Eu sei o que Deus está o que meu pai está fazendo, porque meu pai está obedecendo à voz de Deus. Oh, querido, que nossos filhos vejam o nosso caminhar com Deus e se fortaleçam. E se fortaleçam. E desejam ter também uma relação duradoura com a eternidade através do nosso testemunho. Oh, Jesus! Que os nossos filhos nos vejam com as Bíblias nas mãos e não com os celulares até tarde da noite. E que nós possamos ser esse sal na boca desses filhos, desejosos pela água da vida. Então, ele vai ser um filho que confia plenamente no seu pai. E é interessante porque isso vai tipificar Cristo. A narrativa aponta ainda mais longe. Isaac se torna uma figura de Cristo. Por quê? Porque o filho sobe o monte com um pai. Ele carrega a lenha. Ele se entrega voluntariamente. Ele não resiste. Ele confia plenamente. Tudo isso aponta para Cristo. Séculos depois, um outro filho vai subir o monte, carregando a lenha. E dessa vez não haveria substituição. Dessa vez não haveria interrupção. Não haveria livramento no altar. O Filho de Deus seria o próprio Cordeiro. Deus meu, por que me abandonastes? Ele vai até o fim. Um filho obediente que vai até o fim. Isaac, poupado no altar. Cristo, derramado no altar. Para que nós pudéssemos viver pela sua morte. Mas ele não está morto. Ele foi morto, mas agora vive para toda a eternidade. Então, a morte. Então, concluindo a nossa lição de hoje, Sara vem a falecer, nós sabemos disso. Ela vai viver o suficiente para ver Isaac crescer, para ver a promessa permanecer, para testemunhar que Deus cumpriu aquilo que parecia impossível. Então, a mulher que um dia riu da promessa, agora encerra a sua vida cercada pela evidência viva de que Deus foi fiel. Tenho certeza que Sara desceu à sepultura convicta de que, meu Deus, só tu podes fazer tais coisas.
E é interessante, querido, porque há um detalhe nessa história, porque Abraão vai comprar um túmulo, né, para sepultar a sua esposa, e ele vai comprar um túmulo na terra de Canaã, que seria a primeira propriedade que ele vai adquirir naquela terra, que depois haveria de possuir, não só ele, mas a sua descendência. Então, a primeira propriedade de Abraão em Canaã nasce da dor, do luto, da perda da sua esposa. Então, ele finca as raízes da promessa, e talvez exista aqui uma verdade muito humana, né? Às vezes, queremos possuir promessas, mas apenas em ambientes de celebração. O que é que eu estou querendo colocar aqui, né? Abraão vai começar a possuir Canaã diante do luto da perca da sua esposa. E é interessante, porque frequentemente Deus começa a consolidar nossas promessas nos lugares onde mais choramos. Tem dor, irmãos, tem dor que vai nos levar ao nível absoluto da total desesperança humana, mas um nível indescritível de fé. Irmão Felipe, dá para ser as duas coisas? Dá, irmão. A fé é isso. Relutar contra a própria consciência. Dizer à alma, como faz o rei Davi, né? Ele fala à alma. Confia em Deus, espera em Deus. Então a terra da promessa começa com uma sepultura, porque antes de existir conquista, há rendição. Antes de existir permanência, há peregrinação. Antes de existir herança, há fé. Então Ismael nasce daquilo que o homem consegue fazer. Isaac nasce daquilo que só Deus pode fazer. E Deus cuida das consequências do erro, mas não abençoa o erro em si. Então a gente vai ver isso, irmãos. Abraão, ele é humilde e sincero. E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Porque Abraão vai agradecer os filhos de Et, inclinando-se diante de todos, mas faz outro pedido, né? Ele tinha preferência por um local para sepultar sua esposa. No entanto, não quis que eles doassem, né, o primeiro local. Ele comprou pelo devido preço. Então, Abraão vai honrar sua esposa até a morte. E eu concluo dizendo o seguinte: não faria sentido recusar algo que já estava sendo oferecido gratuitamente. Não, Abraão, não precisa comprar não, rapaz, a gente te dá. Isso é nosso, você está aqui no nosso meio, a gente sabe quanto você ama essa mulher. Não, Abraão não quer. Insiste em pagar. Não, eu pago, eu quero pagar. Por quê? E aí eu coloco, né? Porque ele não queria apenas usar aquele lugar. Ele queria possuir legitimamente aquele lugar. Se me dão, é para meu uso. Se eu compro, é para minha posse. Então, isso é muito importante, queridos, porque ao comprar a caverna de Macela, diante de testemunhas, publicamente, pelo valor completo, Abraão transforma aquele espaço na primeira posse oficial da promessa em Canaã. E aí, quem vive pela fé não depende de favores humanos para sustentar promessas divinas. Eu quero viver a promessa de Deus. Eu vou tentar conversar com alguém que eu conheço aí para ver se abre uma porta para mim e tal. O homem que não possuía cidades comprou um túmulo, como quem planta a eternidade na terra da promessa. Então, nessa lição, nós podemos ver que um homem de Deus como Abraão experimentou provas e desafios dificílimos em sua vida. O elevado e precioso exemplo de fé, de coragem e de obediência, tanto de Abraão quanto do seu filho Isaac, nos inspiraram a ser mais crentes. E aí a gente sai dessa lição entendendo que quem anda com Deus descobrirá que algumas promessas passam pelo deserto, outras pelo altar, mas nenhuma delas foge do controle divino. Querido, que Deus em Cristo nos abençoe. Quero ser grato a Deus pela oportunidade que Ele nos confia. Hoje, 39 minutos de aula, desde o primeiro instante, a gente não enrola, a gente não encontra, a gente não quer vender nada, a gente não quer aqui... Não, a gente só quer que você seja bem abençoado por essas reflexões. Mas se você quiser e puder, dê like no vídeo, comente alguma coisa aqui, compartilhe. Que Deus em Cristo nos abençoe e nós nos encontraremos na nossa próxima aula. Até mais.